Essa é mais uma obra do canal Universo Vivo. Digite @Universo Vivo no YouTube, e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Seu direito de ser rico. Você tem o direito de ser rico. Está aqui para levar uma vida próspera e feliz, radiante e livre. Deve, por conseguinte, possuir todo o dinheiro de que necessita para levar uma vida plena, feliz e próspera. Você está aqui para crescer, expandir-se e desenvolver-se espiritual, mental e materialmente. Cabe-lhe o direito inalienável de desenvolver e expressar todas as suas potencialidades. E um aspecto importante desse direito é o poder, se assim resolver, de cercar-se de beleza e luxo. Por que ficar satisfeito com apenas o suficiente para sobreviver, quando pode desfrutar as riquezas da mente subconsciente? Neste capítulo você vai aprender a se tornar amigo do dinheiro. Uma vez feito isso, terá sempre tudo o que precisar e ainda mais. Não permita que alguém lhe desperte dúvidas ou o envergonhe do desejo de ser rico. No seu nível mais profundo, esse é o desejo de uma vida mais plena, mais feliz, mais maravilhosa. É uma ânsia cósmica. E não é apenas boa, mas ótima. Dinheiro é símbolo. O dinheiro é um símbolo de troca. Para você, não só símbolo de ausência, de privação de coisas, mas de beleza, refinamento, prosperidade e luxo. E também um símbolo de saúde econômica da nação. Quando o sangue circula livremente por seu corpo, você é sadio. Com o dinheiro correndo livre em sua vida, você é economicamente sadio. Já quando o homem começa a entesourar dinheiro, guardá-lo em latas e se encher de medo de perdê-lo, ele se torna economicamente doente. Como símbolo, o dinheiro assumiu numerosas formas através dos séculos. Quase tudo em que você possa pensar serviu como dinheiro em algum lugar ou época na história. Ouro e prata, claro, mas também sal, contas de colares e berloques de todos os tipos. Nos tempos antigos, a riqueza era frequentemente determinada pelo número de ovelhas e cabeças de gado que alguém possuía. Hoje, usamos moeda e instrumentos negociáveis. E uma das razões disso é óbvia. É muito mais cômodo preencher um cheque do que rebocar bois para pagar contas. Como percorrer a estrada real para a riqueza? Uma vez compreendidos os poderes do subconsciente, você tem a seu alcance um mapa da mina para riquezas de todos os tipos, espiritual, mental e financeira. Quem se deu ao trabalho de aprender as leis da mente acredita, e sabe com certeza, que nada lhe faltará. Quaisquer que sejam as crises econômicas, oscilações das bolsas de valores, recessões, greves, inflação galopante ou mesmo guerras, ele estará sempre bem provido. A razão é que transmitiu a ideia de riqueza à mente subconsciente. Como resultado, o subconsciente fornece-lhe tudo o que possa desejar. Ele se convenceu de que o dinheiro fluirá sempre em sua vida e que terá sempre à disposição um excedente maravilhoso. Como ele resolve, assim será. Se houver amanhã um colapso financeiro e tudo o que possuir perder valor, ele ainda atrairá novas riquezas. Sairá confortavelmente da crise e provavelmente até ganhará com ela. Por que você não tem mais dinheiro? Ao ler este capítulo, talvez você pense: eu mereço uma renda maior do que a atual. Na minha opinião, isso se aplica à maioria das pessoas. Elas realmente merecem ganhar mais dinheiro, mas não é provável que consigam isso. Uma das razões por que não o ganham é que, por dentro ou abertamente, o condenam. Referem-se a ele como lucro sujo. Dizem a filhos e amigos que o amor ao dinheiro é a origem de todo o mal. Juntamente com essa razão para não prosperar, há outra,
um sentimento subconsciente e sorrateiro de que a pobreza encerra alguma virtude especial. Esse molde subconsciente talvez tenha origem em educação recebida na infância ou, quem sabe, baseia-se em falsa interpretação das escrituras. Dinheiro e vida equilibrada. Certa vez uma pessoa me procurou e disse: "Estou quebrado, mas tudo bem, eu não gosto de dinheiro. O dinheiro é a origem de todo o mal." Essas palavras traduzem o pensamento de uma mente confusa, neurótica. Amor ao dinheiro com exclusão de tudo o mais o levará a um estado assimétrico, desequilibrado. Você está aqui para usar sabiamente seu poder ou autoridade. Algumas pessoas anseiam por poder, enquanto outras por dinheiro. Se põe o coração exclusivamente no dinheiro e diz: "Dinheiro é tudo o que quero, vou me concentrar em juntar dinheiro", nada mais tem importância. Você poderá ganhá-lo e acumular uma fortuna, mas a que custo? Você esqueceu que está aqui para levar uma vida equilibrada. E precisará saciar também a fome de paz de espírito, harmonia, amor, alegria e saúde perfeita. Transformar dinheiro em objetivo único é uma opção errônea. Você, quem sabe, pensou que isso era tudo o que queria, mas depois de tanto esforço acabou por descobrir que o dinheiro não era tudo de que necessitava. Ninguém em seu leito de morte deseja poder ter dedicado mais tempo a juntar dinheiro. Você deseja também expressar autenticamente seus talentos ocultos, ocupar seu verdadeiro lugar na vida, desfrutar a beleza e a alegria de contribuir para o bem-estar e o sucesso do próximo. Ao aprender as leis da mente subconsciente, você pode ter $1 ou muitos milhões de dólares, se é isso que deseja, e ainda ter paz de espírito, harmonia, saúde perfeita e expressar de modo perfeito a pessoa que é. A pobreza é uma doença mental. Não há virtude na pobreza. A pobreza é uma doença como qualquer outra doença mental. Se você está fisicamente doente, sabe que há alguma coisa errada com seu corpo. Procura ajuda e tenta curar-se logo. Da mesma maneira, se o dinheiro não circula livre e constantemente em sua vida, há alguma coisa radicalmente errada com você. A ânsia do princípio vital existente em você é de crescimento, expansão e uma vida mais rica. Você não está aqui para viver em uma choupana, vestir farrapos e passar fome. Seu direito é o de ser feliz, próspero e bem-sucedido na vida. A razão por que você nunca deve criticar o dinheiro. Purifique a mente de todas as crenças extravagantes e supersticiosas sobre o dinheiro. Jamais o considere como mau ou sujo. Se você fizer isso, vai fazer também com que ele bata asas e voe para longe. Lembre-se de que você perde o que condena. Você não pode atrair aquilo que critica. Adotando a atitude correta em relação ao dinheiro. Vejamos uma técnica simples que você pode usar para multiplicar o dinheiro em sua vida. Várias vezes por dia, faça a seguinte afirmação: "Gosto de dinheiro. Eu o adoro. Eu o uso de forma sábia, construtiva e sensata. O dinheiro circula constantemente em minha vida. Eu o gasto com alegria e ele me volta multiplicado de uma maneira maravilhosa. Dinheiro é bom, muito bom. O dinheiro flui através de mim em avalanches de abundância. Só o uso para o bem. Sou grato pelo bem que ele me faz e pelas riquezas de minha mente." Como o cientista considera o dinheiro? Suponhamos que você descobre no solo um rico veio de ouro, prata, chumbo, cobre ou ferro. Você diria que essas coisas são más? Claro que não. Todo mal tem origem na concepção deformada, na ignorância, na falsa interpretação da vida feita pela humanidade e pelo abuso a que submetemos a mente subconsciente. Desde que o dinheiro é simplesmente um símbolo, poderíamos com igual facilidade usar chumbo, estanho ou algum outro metal como meio de troca.
Na primeira parte do século XX, as moedas de 10 e 25 cents americanas eram feitas de prata. Em certas ocasiões, continham o equivalente a 10 ou 25 cents de prata. Em seguida, o governo começou a cunhá-las em metal mais barato. O valor de $0,25, porém, continua a ser de 25 cents, mesmo que o metal usado na moeda valha muito menos do que isso. O físico lhe dirá que a única diferença entre um metal e outro é o tipo e o número de partículas elementares nos átomos que os constituem. Se dirigirmos um feixe de partículas para um bloco de um dado metal, poderemos transmutá-lo em outro. O antigo sonho dos alquimistas de produzir ouro com metais baixos está agora ao nosso alcance. Mas e daí? Ouro nem é melhor nem pior do que chumbo. São substâncias diferentes, com propriedades diferentes, só isso. Só porque durante um longo período da história foi considerado especialmente precioso é que amamos mais, ou odiamos, o ouro do que o chumbo. Como atrair o dinheiro de que você precisa? Há muitos anos conheci na Austrália um rapaz que me disse que seu maior sonho era ser médico. Estava tendo aulas de ciências e se saindo brilhantemente, mas não tinha recursos para cursar uma escola de medicina. Órfão de ambos os pais, ganhava a vida como faxineiro em consultórios de médicos no anexo do hospital. Expliquei-lhe que a semente plantada atrai tudo de que necessita para se desenvolver. Tudo o que ele tinha que fazer era aprender a lição da semente e plantar a necessária ideia na mente subconsciente. Todas as noites, antes de dormir, o rapaz visualizava um diploma de médico com seu nome em letras grandes, em negrito. Descobriu que era fácil criar uma imagem nítida, detalhada do diploma. Parte de seu trabalho consistia em espanar e polir os diplomas emoldurados pendurados nas paredes dos consultórios, e examinava-os bem enquanto os limpava. Durante 4 meses, insistiu nessa técnica de visualização. Certo dia, um dos médicos para quem prestava serviço de faxina perguntou-lhe se gostaria de tornar-se enfermeiro. O médico pagou as despesas de um programa de treinamento, no qual ele aprendeu uma grande variedade de procedimentos que o habilitaram para o emprego de enfermeiro. O médico ficou tão impressionado com o brilhantismo e espírito de determinação do rapaz que mais tarde ajudou-o financeiramente a cursar a faculdade de medicina. Hoje, esse rapaz é um médico ilustre em Montreal, Canadá. O jovem teve sucesso porque aprendeu a lei da atração. Descobriu como usar de maneira correta a mente subconsciente, o que implicou usar uma antiquíssima lei, que diz: tendo visualizado claramente o alvo, você, com a vontade, cria os meios para atingi-lo. O objetivo, nesse caso, era ser médico. O rapaz conseguiu imaginar, ver e sentir a realidade de ser médico. Viveu com essa ideia, sustentou-a, alimentou-a, amou-a. Finalmente, por meio de visualização, a ideia penetrou nas camadas profundas de sua mente subconsciente. Transformou-se em convicção. Esta, em seguida, atraiu tudo de que ele necessitava para realizar seu sonho. Por que algumas pessoas não conseguem aumento de salário? Vamos supor que você trabalha para uma grande empresa e acha que é mal remunerado. Ressente-se do fato de seu valor não ser reconhecido pelos chefes. Constantemente remoe a convicção de que merece salário maior e mais reconhecimento. Ao colocar-se em oposição mental ao patrão, você corta subconscientemente seus laços com a empresa e põe um processo em andamento. Chega um dia em que o chefe diz: sinto muito, mas vamos ter que dispensá-lo. Em um sentido bem real, você mesmo se dispensou. O chefe agiu simplesmente como instrumento por meio do qual se confirmou seu próprio estado mental negativo. Esse é mais um exemplo da lei da ação e reação. A ação foi seu pensamento, a reação, a resposta da mente subconsciente. Obstáculos e impedimentos no caminho da riqueza. Vez por outra você ouve alguém dizer:
quem ganha muito dinheiro só pode ser algum tipo de ladrão. A pessoa que fala e pensa dessa maneira sofre geralmente de doença financeira. Talvez se sinta amargurada e tenha inveja de antigos amigos que alcançaram maior sucesso na vida e, nesse momento, possuem mais recursos. Assim, tal pessoa está criando dificuldades para si mesmo. Abrigar pensamentos negativos sobre os amigos e condenar-lhes a riqueza faz com que prosperidade e fartura fujam de você. Você continuaria a ser amigo de alguém que o condena? Claro que não. Tampouco a riqueza faz isso. Na verdade, a pessoa afugenta a própria coisa pela qual reza. Ela, na verdade, reza de duas maneiras. Por um lado diz, quero riqueza para mim agora. Mas no momento seguinte diz, a riqueza daquele cara é suja, um nojo. A contradição é uma placa na estrada para a pobreza e o sofrimento. Insista sempre em regozijar-se com a riqueza do próximo. Proteja seus investimentos. Se você procura orientação no tocante a investimentos, ou se está preocupado com sua carteira de títulos e ações, diga tranquilamente: a inteligência infinita dirige e fiscaliza todas as minhas transações financeiras. O que quer que eu faça terá êxito. Se fizer isso com frequência, com fé e confiança perfeitas, vai descobrir que será orientado a fazer investimentos prudentes. Além disso, será protegido de prejuízos, porque será inspirado a vender títulos ou ações arriscados antes de sofrer qualquer prejuízo. Ninguém consegue coisas a troco de nada. Nas grandes lojas, a direção contrata seguranças e detetives à paisana para evitar furtos. Todos os dias, esses profissionais flagram alguém tentando conseguir alguma coisa a troco de nada. Quem faz isso vive mergulhado em uma atmosfera mental de carência e limitação. Ao tentar roubar, rouba a si mesmo de paz, harmonia, fé, honestidade, integridade pessoal, boa vontade e confiança. Além disso, as mensagens que envia ao subconsciente lhe atraem todos os tipos de perdas, de caráter, prestígio, status social e paz de espírito. Ele não sabe como a mente funciona. Não acredita na fonte de suprimento. Se ele apenas convocasse mentalmente os poderes do subconsciente e afirmasse que é orientado para manifestá-los de forma autêntica, teria trabalho e opulência. Em seguida, usando de honestidade, integridade e perseverança, iria se tornar motivo de respeito para si mesmo e para a sociedade em geral. Um suprimento ininterrupto de dinheiro. Seu caminho para a liberdade, o conforto e um suprimento constante da necessária riqueza implica reconhecer os poderes da mente subconsciente e o poder criativo de seus pensamentos e imagens mentais. Mentalmente, aceite uma vida de opulência. A aceitação mental e a expectativa de riqueza têm uma matemática e mecânica de expressão próprias. Entrando no modo de opulência, todas as coisas necessárias à vida de riqueza se seguirão. Que esta seja a sua afirmação diária. Grave-a em letras indeléveis no coração. Eu sou uno com as riquezas infinitas de minha mente subconsciente. Tenho o direito de ser rico, feliz e bem-sucedido na vida. O dinheiro flui para mim de forma livre, abundante e incessante. Estou sempre consciente de meu autêntico valor. Compartilho livremente meus talentos e sou maravilhosamente abençoado em termos financeiros. Isso tudo é maravilhoso. Suba estes degraus para chegar à riqueza. 1. Seja ousado o suficiente para proclamar seu direito à riqueza. Sua mente mais profunda honrará essa alegação. 2. Você não vai querer apenas o suficiente para as necessidades mínimas. Vai querer, sim, todo o dinheiro necessário para fazer todas as coisas que deseja quando tiver vontade. Procure conhecer as riquezas de sua mente subconsciente. 3. Se o dinheiro circula livremente em sua vida, você é economicamente sadio. Considere-o como uma maré.
e ele nunca lhe faltará. A alta e a baixa da maré são constantes. Quando ela baixa, você tem certeza de que voltará a subir. 4. Conhecendo as leis do subconsciente, você será sempre suprido, qualquer que seja a forma que o dinheiro venha a assumir. 5. Uma das razões por que certas pessoas conseguem apenas sobreviver e nunca têm dinheiro suficiente é que o condenam. O que você condena bate asas e voa para longe. 6. Não transforme dinheiro em Deus. O dinheiro é apenas um símbolo. Lembre-se de que a verdadeira riqueza está em sua mente. Você está aqui para levar uma vida equilibrada, o que inclui adquirir todo o dinheiro de que necessita. 7. Não faça do dinheiro seu único objetivo de vida. Reivindique também saúde, felicidade, paz, expressão autêntica de si mesmo e amor, e irradie amor e boa vontade para todos. Em seguida, o subconsciente o recompensará com juros compostos em todos esses campos de expressão. 8. Não há virtude na pobreza. Pobreza é uma doença mental, e você precisa imediatamente curar-se desse conflito ou doença. 9. Você não está aqui para viver numa choupana, cobrir-se com farrapos ou passar fome. Está aqui para levar uma vida de mais abundância. 10. Jamais use a expressão lucro sujo, nem diga despreza o dinheiro. Você perde aquilo que critica. O dinheiro em si não é bom nem mau. Pensar nele de uma ou outra forma lhe dará esses aspectos. 11. Repita com frequência: gosto de dinheiro. Uso-o de modo prudente, construtivo e sensato. Gasto-o com alegria e ele me volta multiplicado por 1000. 12. O dinheiro não é um mal maior do que o cobre, o chumbo, o estanho ou o ferro, que você pode encontrar no solo. Todo mal é consequência da ignorância ou mau uso dos poderes da mente. 13. Imaginar o resultado final faz com que o subconsciente responda e procure transformar em realidade o que você criou mentalmente. 14. Afaste essa ideia de querer receber sem nada dar em troca. Não há esse tal de almoço gratuito. Você tem que dar para receber. Se der atenção aos seus objetivos, ideais e empreendimentos, sua mente mais profunda o apoiará. A chave para a riqueza consiste em aplicar as leis da mente subconsciente, impregnando-a com a ideia de riqueza. Essa é mais uma obra do canal Universo Vivo. Digite @Universo Vivo no YouTube e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo.